Há 2000 anos, um homem caminhou por estradas de terra e mudou para sempre o que significa tratar outra pessoa com bondade. Ele não tinha palácio, não tinha exército, não tinha título, mas as pessoas o seguiam por campos, montanhas e margens de lago. O que ele ensinava não era complicado, era, na verdade, a coisa mais simples e difícil que um ser humano pode fazer: olhar para o outro e realmente enxergá-lo. E esse gesto, simples, gratuito, sem recompensa esperada, atravessou séculos sem pedir permissão. Em Caná, antes de qualquer milagre de cura, ele garantiu que a festa não parasse, porque a alegria das pessoas importava para ele. Havia naquele gesto algo que os presentes sentiram, mas não souberam nomear: a sensação de que alguém se importava com a felicidade deles. 2000 anos depois, em uma cozinha pequena, em qualquer cidade do mundo, alguém faz exatamente isso. Garante que a festa do outro continue. A bondade não precisa de plateia. Ela acontece no silêncio de quem age sem esperar que alguém veja. Quando Jesus tocou o leproso, ele quebrou a maior regra social da sua época. E esse toque foi, para aquele homem, o primeiro em anos. Existia na medicina daquela época uma regra clara: não tocar. Jesus escolheu o gesto oposto, deliberadamente. Hoje, enfermeiros e cuidadores ao redor do mundo repetem esse gesto sem saber, ou talvez sabendo muito bem, de onde ele veio. Há um padrão que aparece sempre. A bondade de Jesus nunca foi abstrata. Ela tinha endereço, nome e rosto específico. Zaqueu era o homem mais odiado da cidade, e foi exatamente esse homem que Jesus convidou para jantar. Aquele jantar mudou Zaqueu completamente. Não por causa de um sermão, mas por causa de uma escolha de presença. Ser escolhido por alguém que não precisava te escolher. Essa experiência reorganiza algo fundo dentro da pessoa. Em 2024, voluntários ao redor do mundo entram em comunidades esquecidas para fazer exatamente o mesmo: escolher estar onde não eram obrigados. O Sermão da Montanha começa com uma palavra que ninguém esperava: bem-aventurados, felizes, os que o mundo considerava perdedores. Felizes os mansos, os que choram, os que têm fome de justiça. Jesus inverteu o ranking do mundo com uma única frase. Esse ensinamento sobreviveu a impérios, guerras e revoluções, e ainda hoje desafia qualquer sistema de poder que exista. Aqui está o detalhe que a história frequentemente esquece. Jesus disse isso para pessoas que não tinham nada a perder, e elas acreditaram. A parábola do filho pródigo não é sobre o filho que voltou, é sobre o pai que correu. Nenhum pai daquela cultura corria, era considerado indigno. Esse detalhe cultural transforma a parábola em algo explosivo. O abraço que vem depois é uma das imagens mais replicadas da história humana, em esculturas, pinturas, murais e tatuagens em todos os continentes. Em abrigos de reintegração social hoje, essa cena acontece com frequência, e as pessoas que voltam dizem sempre a mesma coisa: eu não esperava ser recebido assim. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, o milagre mais importante não foi a multiplicação, foi a partilha. Uma criança foi a única que trouxe comida naquele dia, e ela a ofereceu sem hesitar. Hoje, bancos de alimentos ao redor do mundo são movidos por esse mesmo impulso: dar o que se tem, confiar que será suficiente. O gesto de partilhar comida é talvez o mais antigo e universal ato de bondade que existe. E Jesus o elevou a símbolo de algo eterno. Havia uma mulher curvada há 18 anos, e Jesus a curou num dia em que todos disseram que ele não deveria. Quando ela se ergueu, pela primeira vez em quase 2 décadas, ela viu o teto e viu o céu pela janela.
Esse é o padrão que se repete. Jesus nunca perguntou se era o momento certo. Ele via a pessoa e agia. Fisioterapeutas, médicos, professores, pessoas que escolhem profissões de cuidado, carregam esse impulso sem sempre saber sua origem. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade chegava, e quando acordou, falou com o vento, como se o vento pudesse ouvir. O que os discípulos viram naquele momento não foi apenas poder, foi uma qualidade de presença que não pertencia ao medo. A paz que Jesus demonstrou naquele barco não era indiferença. Era confiança absoluta que produzia calma no meio do incontrolável. Essa qualidade, agir com calma, onde todos entram em pânico, é reconhecida como liderança nas mais diversas culturas do mundo. Quando Pedro caminhou sobre a água e começou a afundar, Jesus não o criticou, estendeu a mão primeiro. A pergunta que veio depois, por que você duvidou, foi feita com os dois já de volta ao barco, em segurança. Esse padrão, agir primeiro, perguntar depois, define uma qualidade específica de compaixão que não para calcular. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo foi criticada por todos na sala. E ele a defendeu. Ele disse que o que ela fez seria lembrado para sempre. E foi. 2000 anos depois, estamos falando disso agora. Jesus protegia as pessoas que os outros descartavam, e fazia isso publicamente, sem desculpas. Aqui está a virada que poucos percebem. Ele não discutiu com a multidão. Ele se abaixou e escreveu algo na areia. Um por um, os homens com pedras foram embora. O texto na areia nunca foi revelado, e isso diz tudo. Em bibliotecas, tribunais e salas de mediação hoje, esse mesmo princípio opera. A pergunta que faz o acusador olhar para si mesmo. Jesus disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, a maior de todas as árvores. Essa metáfora atravessou culturas, religiões e fronteiras, porque fala de algo que todo ser humano já sentiu. Começar do zero, com tudo contra. E a árvore que cresceu dessa semente menor do que uma cabeça de alfinete hoje, tem galhos em todos os continentes. Cada escola construída, cada hospital fundado, cada biblioteca erguida com motivação de amor ao próximo é um galho dessa árvore. Havia na voz de Jesus, segundo todos que registraram seu efeito, uma qualidade que não intimidava. Ela acolhia. Crianças corriam para ele enquanto adultos religiosos recuavam. E essa diferença de reação diz tudo sobre o tipo de presença que ele tinha. Professores que transformam vidas têm essa qualidade. A criança sente que é vista, não avaliada. Quando Lázaro morreu, Jesus não chegou com respostas, chegou com lágrimas. O versículo mais curto da Bíblia inteira é este: Jesus chorou. Duas palavras que definem uma teologia inteira de compaixão encarnada. Deus que chora. Essa ideia transformou a história da espiritualidade humana de forma irreversível. Capelães em hospitais, psicólogos, assistentes sociais, profissões inteiras foram moldadas por esse princípio. Estar presente no sofrimento do outro sem fugir. Na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, incluindo os de Judas, que ele sabia que o trairia em horas. Ele não fez isso por não saber da traição, fez porque o amor que ele demonstrava não dependia do comportamento do outro. Lavar pés era trabalho de escravo naquela cultura. Jesus escolheu esse gesto específico para seu último ensinamento antes da cruz. Hoje, líderes que inspiram devoção real são invariavelmente líderes que servem, não os que exigem ser servidos. Na cruz, entre as últimas coisas que Jesus disse, estava um pedido de perdão pelos que o estavam matando, porque, segundo ele, eles não sabiam o que faziam.
Perdoar o carrasco no momento da execução, esse ato redefine os limites do que o ser humano pode, em tese, alcançar. Essa frase foi citada por pacifistas, líderes de direitos civis e sobreviventes de atrocidades em todos os séculos seguintes. Martin Luther King, Desmond Tutu, Etty Hillesum, pessoas que escolheram amor onde o ódio seria compreensível, beberam dessa mesma fonte. O túmulo estava vazio no domingo de manhã, e esse fato, qualquer que seja a interpretação, mudou o curso da história humana. Maria Madalena estava chorando no jardim quando ouviu seu nome e reconheceu tudo na forma como foi chamada. A ressurreição começa com um ato de cuidado pessoal, um nome pronunciado para uma pessoa que estava sozinha e destruída. 2000 anos de arte, música, arquitetura, poesia e filosofia foram moldados por essa figura que nunca escreveu uma linha sequer. Bach compôs para ele. Miguel Ângelo esculpiu para ele. Dostoiévski escreveu sobre ele. Nenhum deles o conheceu pessoalmente. E ainda assim, cada um deles descreveu ter sentido sua presença. O que quer que isso signifique para quem escuta. A bondade que ele demonstrou não era suave no sentido de fraca. Ela tinha uma coragem que desafiava estruturas inteiras de poder. Ele entrou no templo, virou as mesas dos vendedores e saiu. E voltou no dia seguinte para ensinar no mesmo lugar. Isso não era impulsividade. Era clareza moral absoluta sobre o que havia sido corrompido e o que precisava ser restaurado. Ativistas de direitos humanos, reformadores sociais, fundadores de movimentos de justiça, todos operam nessa mesma lógica. Amar exige às vezes confrontar. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes, e depois da ressurreição, Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava, uma por uma. Cada pergunta apagava uma negação. 3 perguntas, 3 respostas. A conta fechada com amor, não com punição. Terapeutas hoje usam uma técnica similar. Repetir a pergunta de formas diferentes para ajudar alguém a nomear o que sente e recomeçar. A bondade de Jesus tinha uma dimensão que raramente é destacada. Ela era específica, não genérica. Ele não amava a humanidade em abstrato. Ele amava cada pessoa pelo nome, pela história, pela ferida específica que carregava. Essa qualidade, ver a pessoa e não a categoria, é o fundamento de toda a psicologia humanista desenvolvida séculos depois.